Olá, queridos, graça e paz a todos. Estaremos fazendo hoje uma reflexão belíssima na Palavra de Deus. Hoje nós vamos para o livro da Revelação, ou seja, o livro de Apocalipse. Livro muito temido por muitas pessoas por não querer saber das revelações que estão escritas neste livro, mas é necessário que a gente medite, que a gente leia, peça inspiração ao Espírito Santo de Deus para compreender aquilo que Deus tem para nos revelar. Mas antes de ler o versículo, eu gostaria de pedir você aí para fazer parte aí deste canal, se inscrevendo nessa plataforma, se você ainda não for inscrito. E também gostaria de pedir você para deixar o seu like aí, assim você estará ajudando muito esse canal a crescer. E ative o sininho, assim você também não perde nenhuma novidade que será postada. Vamos para a palavra. Apocalipse 12, versículo 17 diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus Cristo. Só até aqui, queridos. Este é um versículo que fala da batalha espiritual. Nós sabemos que a Bíblia fala de um ser caído, que na verdade é o diabo e seus anjos, que outrora fez guerra no céu com Miguel Arcanjo e seus anjos. E quando a Bíblia fala de o dragão, fala justamente do diabo. E quando a Bíblia fala da igreja, quando a Bíblia fala de uma mulher, está falando diretamente da igreja. Só que esse versículo dos quais nós lemos aqui fala realmente de que essa guerra ainda ela continua. Porque o diabo, mesmo já tendo sido derrotado por Cristo na cruz, porque quando Cristo venceu a morte na cruz, Cristo já venceu o diabo. E aqueles que estão com Cristo, diz a palavra, que já são vencedores com eles. Só que o diabo não ainda se deu por perdido. Ele ainda continua essa guerra. Essa guerra começou nos céus, só que lá nos céus ele foi derrotado. Ele querendo ser maior do que Deus, querendo o lugar de Deus, ele foi derrotado, foi então lançado, precipitado dos céus até a terra, com a terceira parte dos anjos, que hoje são os demônios. E como ele não se dá por perdido, ele vai continuar tentando, lutando, guerreando, até que ele consiga o maior número de pessoas para o seu reino. Por isso que o versículo diz aqui que o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, ele irou-se contra a igreja de Deus. Foi fazer guerra com o resto de sua semente. Ou seja, nós somos os remanescentes dos filhos de Deus. Nós somos hoje aqueles que foram alcançados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o diabo, ele não quer de forma alguma que nenhuma alma converta ao Senhor. Então ele vai usar de todas as suas artimanhas, porque ele é sagaz, ele é terrível. Vai armar laços para fazer de tudo para impedir com que aqueles que são os cristãos cheguem até o reino dos céus. Porque aqueles que ainda não fizeram a decisão com Cristo, aqueles que ainda estão no mundo, ele não está preocupado em guerrear contra esse tipo de pessoas, porque já faz parte do grupo deles. Mas ele quer realmente continuar essa guerra que começou no céu e ele quer terminar aqui na terra. E essa guerra, na verdade, ela é uma guerra espiritual. A gente não consegue ver, mas a gente consegue perceber o quanto ele usa as pessoas. Na verdade, ele se transforma em vários aspectos, né, humanos, em qualquer tipo de ser, para tentar confundir a mente humana. Ninguém vai ver realmente o diabo aí de rabo e chifre, de forma alguma. Tanto é que a Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz, com o objetivo de atrair as pessoas, com o objetivo de tirar o foco das pessoas que buscam a Deus. Por isso, você que já fez uma aliança com Cristo, não deixe de ser enganado por artimanhas malignas, porque a gente sabe que não existe dois caminhos, só existe caminho que leva para os céus, que foi deixado por Cristo, como ele mesmo próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Existe o caminho da perdição, onde realmente a porta é larga, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Está na palavra lá em Mateus. Por isso que cada um deve realmente enxergar a verdade, a veracidade da palavra e perceber que todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo são artimanhas malignas para derrubar o povo. Nós devemos estar
preparados, convictos e fortes no Senhor, porque essa batalha, ela continua sendo travada e só vai realmente encerrar quando Cristo vier buscar realmente a sua igreja, em que o diabo ainda será solto aí por 1000 anos. Mas aqueles que passarem 1000 anos na eternidade, quando Cristo voltar com a sua igreja, tudo será destruído, tudo será aniquilado e ele realmente construirá um novo céu e uma nova terra aqui na terra, onde a palavra de Deus diz que não haverá mais tristeza, nem morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas foram passadas. E o versículo 10 do capítulo 12 diz assim: E ouvi uma grande voz nos céus que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele está aí pronto para continuar acusando os filhos de Deus, para continuar tentando derrubar os filhos de Deus. Porque esse é o papel de Satanás, esse é o papel do dragão. Quando a Bíblia realmente fala desse dragão, é a antiga serpente, o diabo realmente, que não está satisfeito com a sua vida. Talvez você tenha achado que está difícil andar com Cristo, seguir a Cristo, mas pior seria sem Ele. Porque a palavra de Deus diz que é mistério. É necessário que nós enfrentamos dificuldades e problemas nessa terra, mas a vitória nossa, ela é certa pelo sangue de Cristo. Nós já somos vencedores. A palavra diz que nós já somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu a morte na cruz, já nos deu essa vitória. Mas o diabo quer que você não acredite que ele existe. Porque à medida que você não acreditar que ele existe, aí sim você já é uma presa fácil dele. Porque essa guerra continua sendo travada. Mesmo Cristo já tendo pisado na cabeça dessa serpente, mostrando realmente que ele venceu a morte para dar direito à vida para todos aqueles que creem nele. Portanto, se você ainda não fez uma aliança com Cristo, se você ainda está confuso de que existe o céu e o inferno, sabe uma coisa, os dois lados existem. Os dois lados existem. E a gente já começa a perceber que tanto o céu quanto o inferno já começa aqui na terra. Parte dos céus, muitas pessoas já começam a gozar dessas delícias aqui na terra, só um pedacinho, porque lá nos céus terá grandes bênçãos e vitórias para cada um de nós. Da mesma forma que para aqueles que ainda não creram em Cristo, a gente sabe que muitos acham que aqui já está realmente sendo um inferno. E na verdade, parte do inferno também já começa aqui na terra. Mas coisas piores, terríveis, virão para aqueles que não fizerem uma decisão com Cristo. E para você que já está firme e às vezes ainda está com o pé na frente ou outro atrás, não volte para trás, olhe para frente, olhe para Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Ainda não alcançamos. Paulo diz, ainda que eu não tenha alcançado, mas uma coisa fácil agora é que eu prossigo, eu caminho para o alvo, para a frente, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta é a palavra de hoje. Mantenha a sua fé firme no Senhor, porque grandes bênçãos virá sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, que Deus abençoe e obrigado pelo seu like ao deixar aí. Deus abençoe.